Então, passamos à discussão do da moção número 281, de autoria do vereador Ricardo Genesini, que tem a palavra por até 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, serventuários aqui da casa, imprensa, população aqui presente e quem nos acompanha nas redes sociais, mais uma vez, muito boa noite. Hoje, senhor presidente, meu discurso nessa tribuna não vai ser só na qualidade de vereador, mas também como pai da Luísa, que é o maior tesouro da minha vida e que essa semana, graças ao bom Deus, completou 7 meses com muita saúde. Essa moção, pessoal, que eu protocolei, é uma resposta da nossa população de Brusque que discorda de absolutamente tudo escrito na ADPF 442 e da postura do Poder Judiciário desse país. Para quem não sabe o que significa ou ainda não ouviu falar, essa arguição dispõe sobre a descriminalização do aborto até 12 semanas de gestação, entre outras questões polêmicas que eu prefiro e decidi não entrar no mérito hoje. Para quem ainda não sabe, o aborto hoje no nosso país, em condições de estupro, anencefalia do feto ou risco de vida à mulher, ele é permitido. Então aqui vou falar diretamente para mulheres que querem abortar seus filhos ou filhas. E nesse caso eu vou ser bem direto, porque esses assuntos a gente não precisa rodear muito. Abortar uma criança nessas condições é assassinato. Não tem outra palavra para descrever isso. Nessa idade gestacional, pessoal, os órgãos do feto já estão formados, tem um coraçãozinho batendo ali. E até o sexo já dá para saber. Eu vou falar para você que uma das coisas mais emocionantes da minha vida foi no dia que eu fiz o primeiro ultrassom com a minha filha e que eu escutei o coraçãozinho dela bater. Realmente eu nunca vou esquecer desse momento, porque é um momento incrível. Quem é pai ou mãe aqui já escutou e já sentiu isso na pele. E para um pai perder isso é uma dor grande. Pensa na dor para um pai perder esse momento. E perder isso porque tem gente, como a ministra Rosa Weber, que afirma que o direito é da mulher sobre a maternidade e se ela quiser abortar, ela deve. É isso mesmo, gente. Além da relativização da vida, estamos falando sobre a quebra fundamental da escolha sobre a paternidade. Será que eu preciso aqui lembrar que para gerar um bebê é preciso só de uma mãe? Não precisa de um pai também? Mas tudo bem, se você mesmo assim quiser abortar, deixa eu te contar o que vai acontecer. Você vai fazer o procedimento abortivo, mas seu filho ou filha, eles não vão sumir de dentro da sua barriga. Você vai precisar parir ele ou ela. Sim, vai precisar parir uma criança morta no luto. Revive esse momento horrível para sempre. Por favor, se você está grávida e não quer criar seu filho, saiba que a lei te ampara para isso. Você pode enviar essa criança para adoção. Tem muita gente na fila há muito tempo esperando uma oportunidade para ter um bebê e cuidar dele. E matar o seu filho dentro da sua barriga não vai resolver o problema. Pessoal, eu faço aqui mais uma crítica. A promoção da agenda abortista feita pelo STF e seus ministros é uma falta de respeito com a população inteira. Acho que esqueceram que a função do judiciário não é legislar sobre a sociedade. Isso é nossa tarefa. Nós fomos eleitos para isso. Nós, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Usar a Constituição para afrontar a sociedade com pautas progressistas, ignorando o que é vida e seus valores mais básicos, ignorando o que é um ser humano, isso realmente é um ataque direto aos poderes constitucionais e também usurpação de competências.
A dignidade da vida humana é um princípio fundamental que precisamos defender. Somente juntos, pessoal, a gente pode vencer a cultura do extermínio e a cultura da morte. Então, finalizando, eu convido os demais vereadores e também a vereadora, que não está aqui nesse momento no plenário, a subscrever essa moção, e eu peço a votação favorável a esse tema tão importante. Eu acho que eu não preciso me formar, fazer uma faculdade, ser professor numa escola pública, fazer mestrado, fazer doutorado, enfim, para saber que a gente precisa defender uma criança, mesmo que ela esteja dentro de uma barriga de alguém que quer matá-la por pura irresponsabilidade. Porque hoje existe muitos meios de se prevenir uma gravidez. E não é matando essa criança que a gente vai resolver o problema. E sim é nosso dever, como agente público, agente político, defender. Porque uma criança é o ser mais puro que existe nessa terra e ela não merece esse destino. Obrigado, presidente, seria isso. Obrigado ao vereador. Continua em discussão a moção. Com a palavra, vereador Jean Pirola. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia aqui que nos prestigia, imprensa. Quando eu vi o requerimento do vereador Rick Zanat, meu amigo Ricardo Genesini, na hora eu já comentei com eles, eu quero subscrever essa tua moção, que se a gente pudesse fazer um requerimento, uma indicação, um projeto de lei nesta casa para ser encaminhado até Brasília, talvez nós faríamos também. E tenho certeza, Rick, que essa moção, talvez ela não tenha um valor legal muito grande, mas ela tem um valor sentimental, que é o valor da indignação da população a qual elege os deputados, os senadores do nosso Brasil. Dando apoio, que essa moção é de apoio aos políticos, alguns não merecem, mas apoio a esses políticos para que eles combatam veemente o que está acontecendo no nosso país, onde o STF ultrapassa a linha da Constituição e, além de julgar, legisla, cria leis, cria regras contrárias à Constituição Federal. A nossa Constituição Federal é muito clara. Matar alguém, pena de tanto. Se a lei está dizendo que matar alguém, pena de tanto, é crime, então eu estou dizendo que o aborto é um crime. Aí vem a ministra Rosa Weber, que está se aposentando, e deixa no ar, se a mulher quiser abortar, ela aborta. Espera aí. É isso mesmo que nós ouvimos, Rick? A própria Constituição Federal, o Código Civil Brasileiro, já estabelece os direitos civis do nascituro. Eu, como professor universitário, legislei essa cadeira. Então eu vou rasgar a legislação, tudo aquilo que eu apresentei aos meus alunos, vou jogar fora. Ora, a criança já tem direitos a partir do momento que existe a fecundação do óvulo. Passa a ter direitos o nascituro. Aí eu pergunto, como ficará um inventário da morte dessa mãe no futuro? Ora, ela tinha uma criança no ventre. E essa criança tem direitos. Direito do nascituro. Porque se o pai morre antes, ele deixa uma herança. Se a mãe estiver grávida, os irmãos já nascidos têm direito. Mas aquele que está no ventre da mãe quando nascer, tem os mesmos direitos daqueles que estão vivos. Como ficará o direito nessa situação? Morre ali também? Vejam quanta situação nós temos para discutir em um assunto delicado da nossa sociedade. Como o vereador Rick já comentou, o aborto no Brasil, ele já é, em algumas situações, legalizado. Quando coloca em risco a vida da mãe, para garantir a saúde e segurança da mãe,
Quando são bebês anencéfalos, ou seja, que não têm o cérebro, não têm uma vida prolongada, geralmente eles são nascimortos, ou seja, já nascem mortos e trazem riscos à saúde e segurança da mãe também. E há casos muito raros de crianças anencéfalas que nascem e têm uma vida posterior. Mas, vejam, uma pessoa sem cérebro. Vai ser um vegetal? A verdade é essa, infelizmente. E os casos de estupro, que também já são legalizados. Fora isso, é assassinato. Fora isso, vereador Rick, é assassinato. É crime que está no nosso Código Penal. Está na nossa Constituição Federal. Todo cidadão brasileiro tem direito, ponto, à vida. E a partir do momento que a mulher engravida, aquele ser já tem direito. E se ele já tem direito, ele também tem direito à vida. Esse é o ponto do aborto. Agora, a moção é justamente para aplaudir, porque não basta você ser político, não basta você entrar na política, vereador Natal. Você tem que ter coragem para estar aqui. Tem que ter coragem para estar em Brasília, na Assembleia Legislativa. Tem que ter coragem. E aqueles corajosos que estão lá enfrentando de peito aberto o STF nesse momento, para dizer o seguinte: estão jogando fora das 4 linhas, estão ultrapassando a linha da Constituição Federal. Esses assuntos cabem única e exclusivamente ao poder legislativo. Legislar, a própria palavra já disse. E não foi o STF escolhido pelo povo. Quem foi escolhido pelo povo, pelo sufrágio universal do voto, fomos nós, políticos do poder legislativo, que legisla, que faz a lei. Essa tem que ser respeitada. O poder judiciário cabe julgar aquilo que está na lei, não aquilo que está fora da lei. Vai interpretar muitas vezes a lei. Isso é normal, interpretação de lei, mas não julgar fora da lei. E se a lei diz que matar alguém é crime, se a lei diz que todo cidadão tem direito à vida, como o STF pode chegar e dizer que não? É inadmissível. Então, vereador Rick, a sua moção eu vou votar favorável, vou pedir para subscrevê-la, para encaminhar a esses corajosos que tiveram a coragem de dar a cara a tapa, enfrentar o STF nesse momento, que nós vemos o que está acontecendo em todo o Brasil. Estão prendendo o cidadão brasileiro, senhoras, como se fossem terroristas, pelo fato de estarem em 8 de janeiro em Brasília, e não fazem nada. Não fazem nada. Agora não. Tem um time lá que está dando a cara a tapa, que está enfrentando. E uma dessas é o 442. Parabéns. E um dos grandes defensores, e que eu estou no Partido Progressista, sou afiliado do senador Esperidião Amin, é um dos grandes lutadores. É um dos que enfrenta. Por quê? Que não tem rabo preso, não deve ao STF, não tem processo contra ele lá. Talvez, vereador Rick, uma das condicionantes para o cidadão se tornar político seria ter o nome limpo, ficha limpa, sem nenhum processo. Nada, zero. Aí não deveria nada à justiça. Mas, infelizmente, nós vemos que boa parcela desses que lá estão devem e estão nas mãos desses que julgam, e por estarem nas mãos desse têm medo. Agora, aqueles que têm coragem, vou votar favorável a esta moção e dar os parabéns ao senhor que levantou esse importante tema na nossa cidade, que com certeza o Brasil é um país cristão, em sua grande maioria, defensor da vida,
defensor da vida. E esse é um dos 11 mandamentos do Partido Progressista, ao qual será levado a ferro e fogo pelo nosso partido, um dos motivos que nós jamais estaríamos no governo atual federal do PT. Obrigado, senhor presidente, e parabéns mais uma vez, Henrique. Continua em discussão a moção, com a palavra já devidamente escrito, o vereador Cassiano Tavares. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu já subscrevi essa sua moção, vereador Rick. Eu aprendi com o nosso assessor Cristiano que dá para fazer diretamente do sistema, fica mais fácil. Já me perguntaram algumas vezes, né? Até por hoje eu ser um homem público, ser um agente político, perguntaram qual é a minha opinião sobre o aborto. Eu sempre falei que eu sou contra, mas não é porque eu sou contra que os abortos irão sumir aqui do Brasil. E aborto é uma coisa que tem que ser discutida, porque é um problema de saúde pública também. Porque não é só mulher pobre que aborta, mas é a mulher pobre que morre por fazer aborto clandestino. Tem muita gente rica que a filha fica grávida e vai viajar e faz o aborto. Isso a gente tem que falar. O aborto é um problema de saúde pública no Brasil. Então, tirando do foco político e do foco dos dogmas religiosos, sou sim contra o aborto. Mas, repito, não é porque o vereador Cacá de Brusque é contra o aborto que ele vai deixar de existir. Então, acredito que no Brasil, ao longo desses anos todos, nunca foi discutido esse tema de maneira correta e buscando uma solução. Parece que é muito fácil. Eu sou contra o aborto, berro e tal, e ele vai sumir. Não, ele não vai sumir. É o tipo de coisa que tentam empurrar para debaixo do tapete, mas é um tema sério. Todos os dias morrem mulheres, geralmente pobres, por fazerem abortos clandestinos. E realmente tem que ter a responsabilidade, né, da pessoa. Como mesmo frisou o vereador Rick, métodos anticonceptivos hoje são, aliás, não hoje, mas há muito tempo já são fornecidos gratuitamente pelo SUS, tanto para a mulher quanto para o homem. E sim, a mulher não faz o filho sozinho, tem o homem junto. A gente sabe que muitas vezes, né, o homem some do mapa, realmente. Mas o poder público tem a obrigação de acolher essas, né, mulheres grávidas que muitas vezes pensam em estar abortando. Ah, eu estou grávida, sou uma mulher, não tenho condições financeiras, fui irresponsável, fiquei grávida, ou foi num acidente. Muitas vezes isso não acontece. Mas o governo tem que dar uma acolhida para ela. Como mesmo falou o vereador Rick, muitas famílias estão na fila esperando por uma adoção. Eu tenho amigos meus que são adotados e são muito gratos pelos pais que têm, porque pai realmente é quem cria. Então eu acho, vereador Pirola, aliás, não acho não, tenho certeza que está na hora do Brasil debater o aborto como ele merece ser debatido, com responsabilidade. E não é o que estão querendo fazer aí, porque realmente é uma maneira de tu premiar a irresponsabilidade. Eu lá fiquei grávida, não quero, eu vou abortar. Isso realmente eu sou totalmente contra. Mas o aborto é um problema de saúde pública e tem que ser muito debatido no Brasil. Aliás, de saúde pública e um problema social também. Como a gente hoje teve até uma reunião aqui, que já foi citada, sobre os moradores de rua. É um problema de saúde pública e um problema social também. E o aborto também é isso. Então, está mais do que na hora de ter uma discussão séria, mas despida de dogmas religiosos e de dogmas políticos também.
O Brasil merece falar sobre o aborto como deve ser falado. Merece, passou da hora já. E quem não quiser ter o filho, tem muita gente querendo dar amor e querendo dar carinho. O aborto, nessa situação, não é o que resolve. Mas não é porque a gente fez essa moção que a mulher não vai abortar. Então, o Brasil precisa discutir isso seriamente. Concedo a parte ao vereador Ivan Martins. Obrigado, vereador. Da mesma forma, subscrevi também já o requerimento do vereador Rick, né? Já aproveitando para parabenizá-lo por trazer essa matéria aqui. Claro que nós temos absoluta certeza que é por unanimidade, o contrário, o aborto, nós também somos contra. Mas havia uma forma, vereador Cacá, muito fácil de o Congresso resolver isso. Fazer uma consulta popular. Se faz uma consulta popular, tem certeza absoluta que eles jamais iriam pensar em legalizar o aborto aqui no nosso país. Valeu, muito obrigado. Sim, com toda certeza. E realmente é assim, um assunto que ele tem um certo tabu, né? Mas esses assuntos que têm que ser discutidos com muita responsabilidade e buscando uma solução realmente. Concedo a parte. Obrigado, vereador. Ao vereador Pirola. Gostaria de dar os parabéns pela sua fala. Realmente é um problema de saúde. E na questão, quando o senhor fala da adoção, conheço N situações de adoções que as famílias são maravilhosas, né? E eu quero aqui dar o exemplo do Marcelo Fopa e da Janete Fopa. Meus primos moram aqui na Volta Grande, que eles adotaram 2 meninas, 2 irmãs, e formaram uma família maravilhosa. Um exemplo de pai e mãe, de dedicação, de educação, de criação daquelas 2 meninas. Então, quando a gente briga pelo não aborto, e sim a vida, porque esta vida pode ter uma continuidade, mesmo não sendo pela mãe natural, e sim pela nova família, pela nova mãe, pelo novo pai, que vai dar tanto amor quanto merece aquela criança. Parabéns, Gabriel. Exatamente isso aí, muito obrigado. E, aliás, já aproveitando, teria que mudar as leis e as regras para adoção, né, no Brasil, né? Tem tanta gente na fila esperando, vereador Ivan. Tem coisa que não dá para entender, cara. É muita burocracia. Isso tem que ser mudado também. Isso tem que ser debatido no Congresso também, né? Parar de estar assim, né, debatendo tanta coisa inútil, porque, olha, é impressionante o que se debate de coisa inútil lá em Brasília. É impressionante. Parece que cada vez pior, assim. A gente tem, assim, uns personagens patéticos. Então, está na hora de ser falado sobre o aborto e está na hora de ser falado sobre facilitar a adoção no Brasil. E temos casos sensacionais aqui em Brusque de amigos nossos que são adotados, amigos nossos que adotaram crianças, e são vidas que mudam. São vidas que poderiam ter ido por ralo, são vidas que foram geradas e tiveram continuidade. Será isso, senhor presidente. Muito obrigado. Continua em discussão. Então, passamos à votação única da moção número 281/2023, de autoria do vereador Ricardo Genesini, subscrita pelos vereadores. Em votação. Aprovada a moção, com 9 votos favoráveis, unanimidade dos presentes.